A Quad-Lock recomenda ter as seguintes ferramentas disponíveis no estaleiro da obra: serra de meia esquadria de 305 mm, serra de mesa portátil de 254 mm, x-atos de lâminas descartáveis, a parafusadora de impacto sem fios, fitas métricas de 8 metros e 30 metros, traçador de retas, serrote de ponta ou poda para cortar EPS, tesoura de podar para cortar as ligações, cortador dobrador de vergalhões, nível de 1,80 m, nível de laser, serra circular, tesoura corte de chapa, berbequim com percussão ou pistola de fixação a pólvora para fixação das guias metálicas e equipamento de proteção pessoal. Uma boa preparação e organização do local de trabalho são essenciais para uma construção eficiente e de alta qualidade. Fundações de nível, com uma diferença inferior a 6 mm, tornam o trabalho mais fácil. Durante a betonagem, convém nivelar e alisar a base onde instalará as calhas. Limpe o excesso de betão em volta do ferro de espera. Utilize um nível laser para confirmar a precisão da fundação. Aponte diretamente na fundação, de forma visível, todas as variações superiores a 6 mm. Assegure-se de que o ferro de espera é instalado de acordo com o projeto. Dedique um ou dois membros da equipa à pré-montagem dos batentes de todas as aberturas de portas e janelas, enquanto outros removem o excesso de materiais de construção e detritos da área de montagem do ICF. Marcar a posição exata de cada abertura das janelas e portas diretamente na base e anote a altura do peitoril para instalação. Minimize o tempo de montagem, pré-posicionando os suportes e vergalhões pré-cortados em cada canto, assim como vergalhões horizontais pré-cortados, posicionando-os ao longo das fundações. Colocar painéis e ligações por toda a área de construção para agilizar o processo. Montar uma estação de corte no centro do edifício onde um membro dedicado da equipa possa fornecer painéis cortados a outros conforme necessário. Reveja as alturas de todas as paredes e planeie como concretizá-las com os painéis de ICF, cortando o painel da primeira ou última fiada à altura necessária. Por exemplo, uma parede com 2,83 m de altura pode começar com um painel Quad-Lock cortado com 85 mm. Marque e fure através dos painéis de ICF os locais para tubagens necessárias. Instale as respectivas mangas antes da betonagem. Certifique-se de que as escoras estão na obra ou assegure-se de que há madeira adequada disponível se for necessário efetuar um escoramento de madeira.
As instalações das paredes em T devem ser instaladas ao mesmo tempo que os cantos. Comece por colocar os painéis. Para formar a perna do T, posicione os painéis cerca de 50 mm para o interior da parede. Corte uma secção de um painel com 305 mm de comprimento, posicionando-o de encontro ao painel da perna do T num ângulo de 90 graus e coloque um suporte de canto interior sobre a interseção. No topo do T, colocar um painel completo de forma que uma das suas extremidades fique alinhada com a secção cortada de 305 mm já colocada no lugar. Cortar o painel interior que resta para formar o T. Esta secção deverá estar encostada à perna do T e alinhada com o painel do topo. Colocar o último suporte do canto na interseção. Colocar dois suportes de canto exteriores de 90 graus de forma sobreposta para ligar a perna do T ao topo do T. O mais próximo possível de ambas as interseções, bem como duas flanges cortadas onde os suportes se sobrepõem no topo do T. A fiada seguinte será desviada em 610 mm, mantendo o alinhamento das ligações. Como cantos de 90 graus e paredes em T, os cantos angulares devem também ser instalados primeiro. Primeiro passo: cortar os painéis exteriores. Determinar os graus do ângulo e dividir por 2 para obter a bissetriz do ângulo. Ajustar a serra de meia esquadria para a bissetriz do ângulo. Cortar um painel completo, passando o corte através do centro de um perno de interligação. Isto assegurará o encaixe do suporte angular metálico. Cortar outro painel completo com o ângulo oposto da bissetriz, passando novamente o corte através do centro de um perno de interligação. Remover o perno de interligação cortado de ambos os painéis e colocá-los na calha para formar o ângulo desejado. Ajustar o suporte angular metálico para que este encaixe sobre os painéis. Utilizando um esquadro de pedreiro, transfira a medida da extremidade do painel exterior para a calha interior. Meça a distância a ser cortada a partir desse ponto e transfira para o painel interior. Lembre-se de alinhar as extremidades de ambos os painéis. Desta forma, assegurará o alinhamento dos painéis para a colocação das ligações. Comece por colocar ligações inteiras o mais perto possível do vértice interior e coloque ligações cortadas nas ranhuras próximas do vértice exterior para reforço adicional.
Continua a empilhar paredes até uma altura de 1,20 m, repetindo o padrão da primeira e segunda fiada, colocando vergalhões horizontais em cada fiada à medida que avança. Em situações em que as medidas do edifício não coincidem com painéis inteiros, lembre-se de deixar uma junta no meio das paredes em toda a sua altura. Esta junta apenas deve ser fechada quando tiver concluído a parede, permitindo ajustes no comprimento. As juntas de maior espessura são facilmente preenchidas com espuma expansiva. Em cada fiada, colocar um laço dividido o mais próximo possível de ambos os lados da junta. A 1,20 m de altura, verifique o prumo, alinhamento, esquadria e nível de todos os cantos do edifício. Verifique novamente todas as dimensões do edifício. Efetue os ajustes necessários. Verifique se as mangas de PVC que atravessam as paredes estão fixadas no lugar. Assegure-se de que as ligações são colocadas a cada 305 mm ao centro, nas ranhuras profundas e sobre as juntas de painel a painel. As ligações e flanges devem alinhar-se verticalmente independentemente das fiadas alternadas. Recolha as sobras dos painéis cortados e cortar em incrementos de 305 mm para reutilizar nas paredes. Utilizar as sobras dos painéis recuperados ao longo de toda a construção. Não se esqueça de montar as juntas com ligações completas.
A Quad-Lock recomenda a utilização de escoras de aço ou alumínio próprias para ICF a fim de garantir uma instalação segura e precisa das paredes. Depois de completadas as primeiras 4 fiadas, fixar as escoras com parafusos às flanges das ligações Quad-Lock, deixando cerca de 6 mm entre o piso e a escora, a fim de permitir ajustes quando estiver a verificar o prumo das paredes. Fixar as escoras na guia metálica, assim como a cada 305 mm, ao centro dos painéis diretamente nas flanges das ligações. Distribuir as escoras a cada 1,5 m até um máximo de 1,80 m e a menos de 900 mm de cada canto. Colocar pelo menos uma escora em cada abertura de janela. Para aberturas superiores, colocar mais escoras de acordo com o referido anteriormente. Fixar os suportes das escoras diagonais ao chão ou à laje. Verifique e ajuste o alinhamento e prumo das paredes, ajustando o suporte diagonal de cada escora. Instaladores experientes de ICF puxam frequentemente o centro da parede ligeiramente para dentro em direção às escoras. Isto contraria a tendência natural da parede de se inclinar para fora. Se a altura da parede acabada tiver sido iniciada com painéis cortados na primeira fiada, pode usar um painel Quad-Lock completo no topo. Remover os pernos de instalação em cada painel e instalá-los no lugar. Inserir 4 ligações de arame por painel nas respectivas ranhuras, como se mostra. Colocar calhas metálicas invertidas sobre os painéis e ligações de arame, com a lateral mais comprida para o exterior. Nos cantos, cortar a calha metálica de modo a que esta possa ser sobreposta e fixada com parafusos para metal. Se tiver sido utilizado um painel completo na primeira fiada da parede, poderá ser necessário cortar os painéis superiores para obter a altura exata da parede. Painéis cortados com menos de 100 mm de altura apoiar-se-ão diretamente nas flanges das ligações, podendo desta forma proceder à betonagem. Para painéis cortados com mais de 100 mm na última fiada, e caso pretenda usar a calha metálica invertida, use uma serra de mesa para criar uma ranhura de 25 mm de profundidade na parte superior de cada painel. A ranhura deve ser deslocada a 57 mm da face exterior do painel Ultra. Para travamento dos painéis superiores, usar madeira aparafusada nas calhas. Este vídeo irá demonstrar como colocar os vergalhões verticais após o empilhamento da parede. Se o seu projeto exigir os vergalhões atados ou qualquer outro método, consulte o manual de instalação ou consulte o departamento técnico da Quad-Lock. Pré-cortar todos os vergalhões verticais e distribuir ao redor do perímetro das paredes. Deslizar barras verticais para baixo entre barras horizontais alternadas. Encaixar a extremidade inferior das barras verticais nos tubos PVC pré-posicionados e instalados em torno das barras de espera. Fixar os vergalhões verticais às ligações Quad-Lock ou ao último vergalhão horizontal no topo da parede. Assegurar que todos os vergalhões são fixados para minimizar o deslocamento durante a betonagem, incluindo os que rodeiam as aberturas das portas e janelas.
Se utilizar suportes Simpson ICFVL para criar a base para segurar objetos pesados, marque linhas de nível ao longo das paredes. Pressione os suportes contra o EPS e corte ranhuras neste para inserir os suportes. Inserir de seguida o suporte usando as ranhuras. A face do suporte deve estar encostada totalmente ao EPS, de forma a assegurar-se que o suporte não sai do sítio durante a betonagem. Parafuse este ao EPS. Se um suporte estrutural tiver que ser fixado com parafusos de ancoragem, cortar orifícios no EPS com um diâmetro mínimo de 190 mm, redondos, quadrados ou retangulares, com o espaçamento pré-determinado. Utilizando esse mesmo espaçamento, furar o suporte estrutural e aparafusar os chumbadores neste antes de o colocar no sítio. Utilizando as linhas de nível, montar o suporte estrutural na parede com os parafusos de ancoragem centrados nos orifícios pré-cortados nos painéis EPS. Assegurar-se que o nível se mantém estável, apoiando a travessa com duas escoras verticais aparafusadas nas flanges ao longo da parede. Aparafuse o suporte estrutural às flanges das ligações. Se a parede terminar com uma placa de soleira em cima, os parafusos de ancoragem poderão ser posicionados e chumbados durante a betonagem ou colocados imediatamente a seguir à betonagem. Confirmar que a resistência à compressão do betão encomendado cumpre ou excede as especificações do plano de construção. O tamanho máximo do agregado de betão deve ser confirmado a 10 mm em paredes de espessuras inferiores a 150 mm. Certificar-se que a bomba de betão é a primeira a chegar ao local e que seja instalado um bocal de 80 mm de espessura. O betão deve ser encomendado a uma queda mínima de entre 76 a 101 mm com água e com cerca de 152 mm com plastificante antes da betonagem. Planeie as entregas de betão entre betonagens de forma a dar tempo para as equipas verificarem e darem tempo para o primeiro vazamento começar a endurecer. Ter mão de obra adequada disponível para a betonagem, ter vibradores de substituição e extensões elétricas adequadas no local e prontas.